E vamos a isso já para este nosso segundo episódio do podcast, ou terceiro se contarmos também com o nosso episódio 0. E cá estamos então neste podcast que, como já podem ter ouvido se calhar nos outros episódios anteriores, é um podcast aqui da paróquia, feito pelo Padre Nuno e pelo Padre Mendo, que no fundo procura então ajudar-nos a integrar um bocadinho mais a vida da paróquia, falando de temas que não falamos normalmente nas missas, e também ao mesmo tempo ajudar, digamos, a todos nós a crescer na fé, neste caminho conjunto que fazemos indo, não é? Com o vamos, que assim vai este mote para o nosso podcast. Padre Nuno, como é que estamos hoje? Estamos bem, já começámos o tempo do Advento, que é o tempo da vinda de Nosso Senhor, e é bom que a gente não se esqueça de qual é que é o caminho principal que nós queremos percorrer, aprender com o caminho que Jesus faz, o caminho que Jesus fez, vir até nós, fazendo-se pequenino, fazendo-se igual a nós, que é para a gente depois também aprender os passos mais ajustados para continuarmos a fazê-los em igreja. E esperemos que este podcast hoje também nos ajude a irmos preparando e dispondo para ver e para contemplar esta vinda de Nosso Senhor fantástica. É que isto é mesmo impressionante, quer dizer, parece que ainda ontem foi setembro, ainda estávamos com o tempo de verão, ainda tínhamos os concertos todos lá no parque, em que se ouvia barulho e modificações por causa de eventos, isto e aquilo, e já estamos mesmo no Advento. Isto é impressionante como o tempo passa a correr. Já se começaram a ver as luzes de Natal, também espalhadas pelas ruas de Cascais, embora aqui no nosso quarteirão da igreja as luzes estejam um bocadinho apagadas, mas pronto, mas vamos deixar que a luz de Nosso Senhor brilhe ainda mais. Então, Padre Mendo, como é que tem sido estes últimos dias? Bem, esta semana foi uma semana que teve assim duas coisas diferentes, mais atípicas no bom sentido, que foi, por um lado, tivemos cá as ordenações diaconais, portanto é sempre na Diocese aqui de Lisboa que fazemos as ordenações diaconais no primeiro domingo do Advento, e foi algo atípico porque foram ordenados 14 novos diáconos. 13 ou 14, enganas-te sempre. Eu achava que eram 13, mas ontem já me voltaram a garantir que eram 14. Boa. E eu estive lá, eu fui aos Jerónimos no domingo à tarde. Mas são 14 aqui para a Diocese de Lisboa? Mais ou menos. Portanto, são 8 ordenados pelo Patriarca ao serviço da Diocese de Lisboa, e também sendo que 2 desses não numa forma plena, porque são indianos que estão ordenados pelo Sr. Patriarca e que fazem cá um tempo de serviço na Diocese e depois vão então de volta para a Índia daqui a uns anos, talvez daqui a uns 10 anos. Outros que eram religiosos, portanto pertenciam a congregações religiosas, ordens religiosas, que têm uma missão um pouco territorial, não é? Portanto, têm casas em vários sítios, portanto, para além desses 8, e portanto assim da Diocese mesmo foram 6, digamos. Sim. E que mesmo assim foi um número expressivo, grande. Estava o Sr. Patriarca a dizer que nunca na vida de bispo dele tinha acontecido ordenar 14 diáconos de uma vez, e todos eles com esta aspiração, não é? Com esta vontade de receber também, se Deus quiser e for assim a vontade da Igreja, receberem depois também o sacerdócio. Portanto, quando foste ordenado eram quantos? Na tua celebração? Agora já me vai tramar, porque a minha memória é Foi assim... há 2 anos, foi há muito tempo, não foi? Eu acho que fomos 5, não, 6, havia no também total? um religioso. Tá bem. Sim. 6 ou 7, não me lembro assim concretamente, mas foi no dia 1 de dezembro, isso eu sei. Pois, eu também fui ordenado no dia 1 de dezembro e julgo eu é que podia ter mais falta de memória, mas éramos 6 diocesanos e 6 religiosos, por isso éramos 12. Por isso foi assim um bom ano, uma boa colheita de 2001, digo. 2001. Agora 20 anos depois, 14. Boa. Não. Então o que é isto de ser diácono? O que é que eles vão fazer? Então, os diáconos, todos eles, estes aqui estão em fase de transição, como estava a dizer há pouco. Ou seja, todos eles vão ser, se Deus quiser, ordenados padres, agora em junho ou um pouco mais tarde, consoante o ritmo de cada um. Mas, no fundo, eles estão-se a preparar para servir então, a Igreja com o coração inteiro. Portanto, estão-se a entregar, já foi uma primeira
primeiro passo de uma entrega definitiva. Quer dizer, eu não sei como é que foi com o Padre Nuno, mas eu lembro-me comigo, esta ordenação pesou assim de uma forma grande, porque é de facto a primeira palavra definitiva que eu estava a dar. Não é? Assim, perante Deus, perante a Igreja, seja também na própria questão do celibato, que aqui já se fez uma promessa de celibato e já se estava a abraçar o celibato, seja na obediência que estava a prestar ao bispo, quer dizer, não eram palavras assim um bocadinho levezinhas, não é? Decisões de uma vida. Eu lembro também, se calhar não era bem o peso, assim, a expressão, mas também é um bocadinho de peso, mas foi a alegria de facto de haver uma mudança. A partir daí já era ministro ordenado, por isso, como dizia um padre também que foi ordenado no meu ano, passado uma semana ou duas temos diáconos, a dizer, isto agora, só se fizermos mesmo um disparate muito grande, é que não vamos ser ordenados padres, porque já faz parte, ou seja, é o primeiro passo, e o normal é daqui a 6 meses seres ordenado padre. Por isso, mas o primeiro passo da ordenação foi de facto esta ordenação diaconal, e é assim a grande mudança. Depois, quando somos padres, claro que é a mudança para sempre, não é? Imprime caráter, como nós dizemos lá do catecismo, mas já estamos um bocadinho mais habituados, não é? a vivermos como ministros ordenados. Pois, porque na prática toda a vida de seminário e a vida de diácono também em particular já vai um bocadinho antecedendo aquilo que se vai viver depois como padre, apesar de depois não termos o caráter, não termos também a graça sacramental, a nossa forma de vida vai sendo preparada para isso, não é? Para depois, quando formos padres, estarmos habituados já a essa forma de viver. E aliás, é uma coisa que os formadores do seminário, não sei se o padre não dizia isso na altura, mas diziam muitas vezes que era viver o tempo do seminário como se já hoje fôssemos padres. É verdade. Sabendo que não somos, não é? Mas sim. fazendo essa pré-vivência daquilo que depois iria acontecer. E depois de ordenados padres, tu foste ordenado padre há 1 ano e poucos, não é? Sim, foi em junho de 2020. Boa. Então, nos primeiros 7 anos existe um encontro com o Sr. Patriarca, não é? Isso foi a outra segunda coisa desta semana que eu tinha aqui para partilhar também, que foi, de facto, depois de sermos ordenados padres, temos encontros com o Sr. Patriarca e com os outros padres novos. E cá em Lisboa, acho que ser padre novo é ter até 7 anos de ordenação. Portanto, é assim, quem tem menos de 7 anos de padre vai a estes encontros. E que, no fundo, são uns encontros muito saudáveis e simpáticos, porque, bom, temos sempre missa com o Sr. Patriarca. Há um comitê de organização, que são sempre 2 padres que ficam os responsáveis. São os padres delegados ao Conselho Presbiteral, não é? Porque este grupo dos padres ordenados há menos de 7 anos tem assento no Conselho Presbiteral e, dada a sua representação, normalmente elegem 2 representantes ao Conselho Presbiteral, não é? Exatamente. E no nosso caso temos o padre Tiago Fonseca, que é agora o pároco da Ericeira, e o padre João Quintas, que é o vigário paroquial da Ajuda, que são os nossos responsáveis. E então eles é que organizaram este encontro dos padres novos, que começou com a missa então na Ericeira, que foi na paróquia do Padre Tiago. Depois tivemos um pequeno encontro com o Sr. Patriarca, onde os novos, ou aqueles que tinham mudado de situação face ao ano anterior, ou seja, os padres novos, que antes não eram padres, portanto, padres não estavam nesta reunião, e aqueles que ou mudaram de paróquia, ou passaram a ser párocos, ou tiveram uma outra mudança qualquer, falaram um bocadinho como é que estava a ser essa experiência, assim também para fazermos este caminho todos conjuntamente e partilharmos das alegrias e também das dificuldades uns dos outros. E depois fizemos uma coisa que está-se a fazer agora aí pelo mundo inteiro, e aqui também na Diocese de Lisboa em particular, que foi... Pediram-nos a nós, padres novos, a fazer também uma experiência, digamos, de preparação do sínodo dos bispos que vem aí. Portanto, pôr-nos a falar sobre aquelas 2 perguntas que, bom, não sei se quem está a ouvir está tão a par assim, mas o Papa pediu-nos para fazer então um sínodo dos bispos em 2023, para o qual já nos estamos a preparar agora, desde há uns meses atrás. E que para isso pediu então a toda a Igreja para pensar o que era isto da sinodalidade, ou seja, como é que nós na Igreja trabalhamos em conjunto e o que é que podíamos fazer para trabalhar melhor, no fundo. Como é que isto aqui podia ser, não só para trabalhar, mas para ser mais Igreja no meio disto tudo. E então o Patriarca pediu-nos para nós, e os padres novos propuseram isso e o Patriarca aceitou, não é? Que nós fizéssemos esta experiência então de falarmos um bocadinho e estas mesmas perguntas que foi feita a toda a gente e que cada paróquia tem alguém que está a tratar do assunto,
fizemos nós mesmos e partilhámos sobre isso. Boa, nós aqui na paróquia de Cascais, como o tempo de receber e trabalhar essas perguntas, essas respostas, esta partilha da oração dos vários grupos aqui na realidade paroquial ou neste tempo da paróquia, foi alargado esse tempo então de recolha de respostas até 31 de março. Nós vamos esperar que a gente passe aqui a celebração do Advento e do Natal, tranquilamente, e as festas, e depois nos meses de janeiro, fevereiro e março havemos de propor de uma forma mais organizada ou mais dispersa esse ouvirmos e rezarmos sobre este caminhar junto aqui em igreja. Portanto, no fundo, aquilo que os padres novos também fizeram, também vai haver cá. Claro, com certeza. Na paróquia de Cascais. Assim, se Deus quiser. E só para terminar, depois acabámos o dia a almoçar, como também faz parte, e depois com um belo jogo de futebol que já não jogávamos há 2 anos, talvez. Boa, foi assim assim é que é. Uma quebra. Pode ser que quando passar esta coisa da Covid eu também comece a jogar a bola outra vez. Sim. Bem, mas assim da semana foi sobretudo isto que se passou, assim daqui destes lados. Boa. E hoje, então, vamos falar sobre aquilo por onde começámos, que é este tempo de Advento, onde entramos agora, que é sempre um tempo bonito, que tem estas luzes todas que o Padre Nuno falava. Então, mas Padre Nuno, fala-nos um bocadinho o que é isto do Advento, o que é que nos pode ajudar, então, assim, de marcos, para nós entendermos isto melhor, como é que nos podemos preparar? Sim, o Advento, como nós o entendemos hoje, e este nome Advento vem do latim, quer dizer a vinda de Nosso Senhor, e nós somos convidados neste tempo, antes do Natal, por um lado, reconhecermos e fazermos sempre memória dessa vinda de Deus à nossa condição humana, à nossa história, à nossa natureza humana, e nós celebramos isso de uma forma muito bonita e litúrgica no dia de Natal, com este mistério da encarnação do Verbo de Deus, e por isso preparamos com essa feliz esperança, com essa certa expectativa de que o Senhor vem à nossa história, ao nosso tempo. Já veio, aliás, já veio de uma forma completa, mas repete-se essa sua manifestação sempre que rezamos, sempre que escutamos com verdade e com disponibilidade interior a sua palavra, sempre vamos vivendo os sacramentos e pondo em prática os seus ensinamentos, com certeza que Nosso Senhor vai-se fazendo presente no meio de nós. Por outro lado, celebramos também nessa expectativa mesmo da última vinda de Nosso Senhor, como Ele anunciou quando subiu aos céus aos seus discípulos, que havia de vir uma segunda e definitiva vez para reinar sobre tudo e sobre todos. Por isso, o tom do tempo do Advento hoje, desde o Concílio Vaticano II, mas desde o século VII, mais coisa, menos coisa, são estas 4 semanas que antecedem o Natal, ou pelo menos estes 4 domingos que antecedem o de Natal, em que a primeira parte somos dispostos, ou somos convidados a olhar para esta vinda gloriosa de Jesus, e depois, nos dias que antecedem propriamente dita a celebração do Natal, a irmos preparando para essa vinda de Deus menino, que mesmo que a gente já saiba a história do Natal, se calhar esquecemos de que Jesus, quando chegou cá, foi recusada a sua vinda em todos os lugares e nasceu no sítio mais pequeno e mais pobre que aquela cidade de Judá podia ter. Por isso, prepararmos para esse Natal hoje também há de ser um sinal de alerta. Nosso Senhor vem também hoje nesta realidade frágil e porventura até com renúncia daqueles a quem ele é enviado. Mas enquanto estava a ler aqui umas coisas, notei que antes da grande reforma litúrgica que o Papa Gregório Magno fez no século VII, as liturgias, a forma de celebrar, eram um bocadinho distintas consoante as comunidades, consoante os países, ou as zonas, ou as regiões. Então havia em Tours, que foi o lugar onde o São Martinho, que nós celebramos agora no dia 11 de novembro, foi também bispo, havia como eles chamavam, uma quaresma de inverno. Desde o dia de São Martinho até ao dia de Natal, havia esses 40 dias, mais coisa, menos coisa, ou essas 6 ou 7 semanas, em que a Igreja, naquela comunidade, rezava mais ou menos com o tom da Quaresma, um tom penitencial, nessa expectativa da vinda de Nosso Senhor.
Mas na igreja em Roma sempre sobrou este tempo de preparação para o Natal com grande alegria, com grande júbilo. Por isso é que, na forma litúrgica como nós celebramos hoje o Advento, os paramentos são roxos e não se canta o Glória, que é um sinal de penitência, tal qual nós fazemos na Quaresma, mas continuamos a cantar o Aleluia na liturgia, coisa que não fazemos durante o tempo da Quaresma. Por isso há aqui, neste tempo do Advento, há aqui um misto de expectativa de uma vinda nova, de uma vinda diferente, por isso um certo caráter penitencial, mas ao mesmo tempo já um certo caráter de alegria. Exatamente, sim. Mas é engraçado, essa Quaresma de São Martinho, já tinha ouvido falar da Quaresma de São Miguel, não é? que hoje em dia popularizou-se um bocadinho mais. Havia, São Martinho não conhecia. Foi o bispo Perpétuo, bispo de Tours, do século V, que instituiu essa Quaresma de São Martinho, também conhecida como Quaresma de Inverno, para estar um bocadinho equiparada à outra que nos prepara para a Páscoa. E pronto, neste tempo da Quaresma, temos, são 4 domingos, depois os dias de semana depende, quando o Natal é numa segunda-feira, na prática temos 3 domingos e temos 2 semanas inteiras, 2 semanas completas, por isso temos um tempo de Advento muito curtinho. Este ano vamos ter o dia de Natal num sábado, por isso vamos ter o tempo do Advento quase mais completo possível. Inteiro. Quase inteiro. Devem ser para aí 27 dias, se não estou em erro, ou 26 dias e meio de tempo do Advento. E a estrutura, por exemplo, dos Evangelhos é mais ou menos a mesma nestes 4 domingos do Advento. Na primeira, fala para a espera vigilante do Senhor, aqueles verbos sempre do vigiai e orai, não sabeis o dia nem a hora, o Senhor está próximo. Por isso, o primeiro domingo do Advento é um bocadinho a transição do final do ano litúrgico, da festa do Cristo Rei, para este novo ano litúrgico, e por isso o tom continua a ser mais ou menos o mesmo. Acho que dá quase essa sensação de que continua tudo igual. Linha, exatamente, sim. E depois um segundo domingo já é uma expectativa, mas deste Cristo que já está no meio de nós e que é o Messias esperado. Por isso, no segundo domingo aparece a figura de São João Batista a anunciar essa vinda do Senhor, e depois no terceiro domingo, normalmente, é ver como é que esse Messias já está no meio de nós, com a libertação ou com aqueles sinais do Antigo Testamento a realizar-se na pessoa de Jesus. E depois o último domingo do Advento é sempre aquele anúncio de que o Senhor vai vir, né? Há de vir, e normalmente tem aquele episódio da Anunciação do Anjo a Nossa Senhora, e por isso Nossa Senhora a dizer assim, faça-se. Tem o episódio também do São José, que quer repudiar a sua mulher em segredo, e o anjo lhe diz não, que aquele que foi gerado é fruto do Espírito Santo. E tem também Isabel, e o encontro de Isabel com Nossa Senhora. Tudo isso é o anúncio desse Deus menino já no ventre materno de Maria. Por isso estes são assim os tons dos Evangelhos no tempo do Advento, em que se fala tanto dessa expectativa última da vinda do Senhor, como essa vinda no meio de nós na missão pública de Jesus, como essa vinda específica do Natal, do menino Jesus. Bem. E esse terceiro domingo, o padre não estava a dizer, até tem assim um nome diferente, não é? Sim, normalmente como é que se diz, a antífona de entrada, quando se rezava, e durante, não sei, 13 séculos, 14 séculos, rezou-se basicamente sempre as mesmas orações, as mesmas antífonas, as mesmas leituras, e por isso neste terceiro domingo do Advento, eu não sei dizer tudo em latim, mas basicamente era o Gaudete, deve ser Gaudete Exultate, também para nos lembrarmos de uma encíclica do Papa Francisco, mas por isso é conhecido como o domingo Gaudete, quer dizer, alegrai-vos e exultai que o Senhor está próximo. E os padres vestem-se de uma maneira diferente e tudo? E normalmente aliviam um bocadinho o roxo, até podem celebrar a missa com o paramento cor-de-rosa. É muito engraçado aqui na paróquia de Cascais, os miúdos da catequese gostam muito quando veem o padre vestido de cor-de-rosa. E às vezes também passam... Exatamente. Brincam um bocadinho, e também algumas senhoras também sentem-se mais familiarizadas e gostam sempre de comentar que o padre está vestido com uma cor muito engraçada. Depois há outra particularidade do tempo do Advento, que é
Os últimos dias, a chamada novena, a oitava do Natal, os últimos dias têm uma celebração muito específica. Por exemplo, nós no ano passado aqui, e algumas pessoas já tiveram a ocasião de ver, e se não podem ver no nosso site, com a novena do Natal, celebrámos-las ou refletimos nessa novena a partir das antífonas do Ó. Porque tanto no versículo da aclamação ao Evangelho destes dias, como na antífona do Magnífica, da oração de vésperas de cada dia, então tem uma aclamação a este Jesus que vem, e como a sabedoria do Altíssimo, ou como o chefe da casa de Israel, ou o rebento da raiz de Jessé, ou a chave da casa de David, ao sol nascente, ao Rei das Nações, e finalmente ao Emanuel. Ou seja, começa sempre com uma aclamação por este Deus menino que é tudo isto e mais alguma coisa. E além disso, o facto de começar sempre com o ó faz lembrar também um bocadinho aquela figura de Maria já grávida, expectante, para dar à luz o menino de Deus, e por isso é conhecida também com esta aclamação, ou com esta invocação de Nossa Senhora do Ó, Nossa Senhora grávida, prestes a dar à luz. Porque depois, em alguns sítios, torna assim um peso muito grande essas celebrações, como na Madeira, não é? Que fazem as missas do parto logo de manhã cedo, às 5 da manhã, para marcar estes dias próximos do Natal. É verdade. E tudo com grande festa também. Nós aqui no continente ainda não fazemos assim nada de especial, mas pronto, mas fiquemos com essa referência de podermos celebrar naquela novena, naqueles 9 dias antes do Natal, podemos celebrar também mais intimamente este mistério de Deus a fazer-se um connosco. E pronto, depois para terminar, assim uma pequena referência sobre qual é que é o tom, qual é que é a temática, qual é que é a lógica deste tempo do Advento, assim, no seu caráter assim, mais teológico ou mais espiritual, o que é que somos convidados a refletir, o que é que aprendemos sobre Jesus. Em primeiro lugar, o Advento como um tempo de Cristo, como o tempo de Jesus. Jesus é sempre o centro, é sempre o princípio e o fim da história, mas no tempo do Advento somos convidados a olhar e a preparar-nos para essa sua humanidade, Deus feito homem. É a maravilha. A primeira das maravilhas da revelação cristã é este Deus que, por sua livre iniciativa e cheio desta vontade amorosa, assume a nossa condição humana, faz-se igual a nós, em tudo, exceto no pecado. E por isso o tempo do Advento prepara-nos para olhar para Deus quase face a face, olhar para Deus naquilo que é a nossa realidade terrena, e a partir dela, e depois o segundo traço deste tempo do Advento, é este Deus que vem e que há de vir e que vem para nos transformar semelhantes a Ele. Como diziam os padres da Igreja logo no princípio, Deus fez-se homem para tornar o homem como Deus, ou para o divinizar, para nos santificar. Por isso o tempo do Advento é um tempo de Cristo por excelência, na sua humanidade e também na expectativa crente e humilde e esperançosa deste tempo de que o Senhor é o Senhor da história e que há de vir para reinar. Sim. E é bonito depois também a nível das famílias e das casas, isto tudo também se transmite em algumas pequeninas coisas que se vão fazendo, umas um bocadinho mais cristãs do que outras com uma base cristã, mas que se calhar já esquecemos o significado. O que é que se faz depois assim concretamente a nível das famílias e assim? Sim, aqui seria bom, por exemplo, como é que se diz? A espiritualidade do presépio. Há 2 anos, julgo eu, há 3 anos, o Papa Francisco até escreveu uma pequenina carta, um pequeno texto que nós podíamos todos ler, lê-se rapidamente, e para aproveitarmos o presépio para continuar a contar a história de Jesus aos nossos mais pequeninos. E contar a história de Jesus não como uma história passada, mas como uma história onde nós estamos presentes, onde nós estamos próximos. Aliás, conheço várias famílias onde faz parte do presépio estarem lá representadas também os membros da família. Alguns que são ovelhinhas, por exemplo. Conheço uns, vários, né, que põem as ovelhinhas, e então eles, se fazem uma boa ação, a ovelhinha vai chegando mais perto do presépio, tipo corrida. Se não fazem uma boa ação, ou se não rezam naquele dia, andam um bocadinho mais para trás em relação ao presépio. Por outro lado, também, lá em casa também, nós íamos construindo o presépio pouco a pouco,
Primeiro lugar, depois os animais, depois a Sagrada Família sem Jesus e depois finalmente Jesus, e depois toda a gente a chegar até ao presépio, e depois já no dia de Reis, os Reis Magos também vinham lá de longe e que se aproximavam de Jesus só no dia dos Magos. Iam aproximando assim. Claro, exatamente. Este traço assim mais humano e mais próximo, mais palpável também desta representação do Natal, pode nos ajudar a podermos ver a mesma realidade, o mesmo tempo a acontecer no nosso dia a dia. Por isso, falar de Jesus não é falar de uma figura estranha, falar de Jesus não é falar de uma ideia abstrata, falar de Jesus não é contar uma história muito, muito diferente daquilo que é a nossa vida, a nossa realidade humana. Falar de Jesus é falar de um bebé, de um pequenino, pelo menos neste tempo de Natal, é assim que ele começa por ser, não é? Por ser alguém que se faz presente diante de nós como frágil, para querer precisar do nosso cuidado, do espaço de quem quer amar e de quem tem tempo para o amar. Por isso, este primeiro tom do tempo do Advento, de ser um tempo cristão por excelência, pode ser bem vivido, por exemplo, com essa realidade do presépio e com essa explicação e essa vivência, essa interação, não é, própria da família em relação ao presépio que constrói e que monta de uma maneira especial para este tempo do Advento e do Natal. Acho que é o Signum Magnum, aquela carta do Papa Francisco. Sim. E acho que ainda temos aqui algumas, aqui na paróquia, Sim. Portanto, se alguém quiser, venha cá chatear. Sim, exatamente. O António, aqui os senhores padres, e nós vamos lá buscar. Sim, para poder dar à família e para poderem ler ao longo deste tempo do Advento. Depois, há uma coisa também muito engraçada que às vezes nós esquecemos, são tantos sinais, isso aí, o tempo passa a voar, mas o tempo do Advento é também o tempo do Espírito Santo. Se vamos a reparar, a vinda do Espírito Santo antecede a vinda de Jesus. É Jesus, é o Espírito Santo que é pela ação do Espírito Santo que Jesus é concebido no seio virginal de Maria. É também pela ação do Espírito Santo que vem depois este tempo da Igreja que nós vivemos na feliz expectativa e na grande missão de prepararmos essa vinda gloriosa de Jesus. Se quisermos, no tempo de todos os dias, que o Senhor também vem em cada momento, e vem em cada momento, se quisermos, pelos sacramentos, os sinais que Ele escolheu através da sua Igreja de continuar a santificar e a guiar o seu povo, é também pelo Espírito Santo que pela palavra acontece e pelo gesto acontece esse sacramento. Por isso, o tempo do Advento é também o tempo do Espírito Santo, este Espírito Santo que vai atuando, que vai preparando os caminhos para que depois Nosso Senhor possa vir. Por fim, o tempo do Advento é também o tempo mariano por excelência. É o tempo em que nós celebramos, por exemplo, o dia 8 de dezembro, que é o dia da Imaculada Conceição, e calha sempre no Advento, quer seja mais tarde, quer seja mais cedo, calha sempre no Advento, e celebramos-lo sempre como solenidade. Não tenho a certeza, se calhar um domingo, se celebramos no dia 8 ou celebramos no dia 9, não tenho bem a certeza. Mas nunca deixamos de celebrar a festa ou a solenidade da Imaculada Conceição. Por outro lado, principalmente naqueles últimos 8, 9 dias do tempo do Advento, a figura de Maria, de uma forma mais direta ou mais indireta, com José, com Isabel, com Zacarias, com João Batista, a figura de Maria é a figura, se quisermos, central antes de Jesus. É por Maria que nós recebemos Jesus. Por isso, este tempo do Advento, nós podemos e devemos continuar, nós portugueses temos uma grande devoção natural a Nossa Senhora, por muitas razões, mas devemos aproveitar este tempo também para nunca esquecermos que Maria é o exemplo, é o modelo perfeito do que é ser Igreja e é o exemplo e a inspiração perfeita de como nós podemos viver este tempo do Advento. Se quisermos de uma forma espiritual, o tempo do Advento é nós próprios recebermos a palavra de Deus, cumprirmos a sua vontade e darmos Cristo com a nossa vida a todos os nossos irmãos. Isso aconteceu de uma forma completa e inteira na vida de Nossa Senhora. Também acontece de uma forma completa e inteira espiritualmente na vida da Igreja como um todo, e somos convidados também a viver da mesma maneira e a receber por Maria os mesmos dons. É um bocadinho a nossa
porteira para entrar neste mistério de Jesus, ao mesmo tempo que é a grande intercessora, a nossa mãe, nos vai apontando sempre então para a figura de Jesus, Nossa Senhora. Exatamente, então nós com Nossa Senhora, se Jesus escolheu, ou quis escolher, ou Deus quis escolher vir até nós por intermédio de Nossa Senhora, não tem razão nenhuma para mudar de planos. Ainda hoje há de continuar também a escolher Maria para se fazer próxima e vir até nós também quando quiser e como quiser. E muito bem, e assim vamos caminhando então nestes domingos Sim, de Advento. além destas figuras assim principais do tempo do Advento, e depois podemos falar um bocadinho, depois lá mais perto do Natal, há algumas figuras do Natal, propriamente dito, mas do tempo do Advento vão ver que nas leituras que vamos ouvindo, nas imagens que nos vão aparecendo, assim do Antigo Testamento temos Isaías e João Batista, assim os profetas por excelência da vinda de Jesus. Aliás, há alguns como é que se diz, alguns oráculos, algumas promessas, alguns anúncios do profeta Isaías que mesmo os exegetas mais entendidos e historiadores mais entendidos não conseguem encontrar, como é que se diz, primeiro cumprimento na história do tempo de Isaías, senão na encarnação de Jesus, nomeadamente quando Isaías diz: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho que será chamado Emanuel, que quer dizer Deus connosco. Isso foi escrito a um rei de Judá, agora não sei dizer o nome, mas quando o Império da Assíria estava quase a chegar e a querer conquistar Judá, e o profeta lhe diz: olha, pede um sinal a Deus, e o rei recusou-se a pedir esse sinal, e o profeta anuncia ou faz este anúncio. E este anúncio só se cumpre plenamente na pessoa de Jesus, que é o verdadeiro Emanuel, o verdadeiro Deus connosco. E João Batista é, de entre todos os profetas, o único que de facto aponta diretamente Jesus. Não só batizando-o, e por isso a pô-lo diante de nós como um igual a nós, assumindo até o peso, desde logo, das nossas culpas, das nossas faltas, do nosso desvio de Deus, mas também depois diz aos seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Por isso São João Batista é, de entre os filhos de mulher, como o próprio Jesus diz, o maior de todos, daqueles que esperavam a vinda de Jesus e que ainda não tinham recebido esse dom do Espírito ressuscitado, mas que já prepara esse caminho e já aponta diretamente para Jesus. E depois temos aquelas figuras do Novo Testamento, assim, as mais próximas, nomeadamente a Sagrada Família, Maria e José. São as figuras do Advento por excelência. No princípio foi um segredo só deles. Foi um segredo que Nossa Senhora não teve dúvidas e encheu-se de júbilo e de alegria ao receber este anúncio do anjo. São José, com os seus botões ou com a sua consciência reta, teve dificuldade em entender esse mistério, mas também por intermédio do anjo, também não hesitou em confiar nas palavras e na ação do Espírito de Deus. E depois, se quisermos, passaram 30 anos com Jesus, mais coisa menos coisa, na Sagrada Família de Nazaré, também a preparar essa vinda messiânica de Cristo. Por isso podemos olhar neste tempo do Advento para estas 4 figuras, 2 mais ligadas ao Antigo Testamento, 2 mais ligadas ao Novo Testamento, para servirem também de inspiração. Aliás, e para terminar sobre este aspecto, no dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição, termina este ano santo que o Papa Francisco propôs para a Igreja do ano de São José. Por isso, este ano, também neste Advento, vamos ter ainda de uma maneira muito unida, muito bem celebrada, estas 2 figuras da Sagrada Família, estes 2 exemplos de como podemos receber Jesus, cuidar dele e oferecê-lo ao mundo. Nossa Senhora e São José. E por isso é que estamos a rezar também agora na missa, se repararem, na missa semanal sempre, rezamos então a pagela a São José, porque é mesmo este ano de São José que estamos agora a terminar. E pronto, portanto, a partir do dia 8, onde reparar que vamos deixar de rezar então essa pagela para marcar o ano de São José. Não é que não possamos continuar agora neste tempo de Advento, em particular, próximos a ele e o resto do ano inteiro, mas era apenas para marcar e voltarmos a lembrar desta figura silenciosa no Evangelho, que também, como Nossa Senhora, nos ajuda
a nossa vida espiritual. Padre Nuno, e concretamente, então, como é que nos preparamos para este advento? Espiritualmente falando, em famílias, pessoalmente, o que é que podemos fazer então para preparar-nos mais concretamente para o Natal? Então, um dos gestos mais habituais e mais significativos e que nós, nas próprias igrejas, também queremos manter, é a construção da coroa do Advento. A coroa do Advento é um arranjo simples, onde com velas, que nós já estamos no inverno, por isso os dias ficam um bocadinho mais curtinhos, e será também um bocadinho a partir da altura do Natal que os dias vão começar a crescer, não é? Que a luz começa a brilhar, mas durante este tempo do Advento, nos 4 domingos do Advento, poder acender uma vela em cada domingo, por isso já podemos ter feito isso e estar lá ou junto ao presépio, ou mesmo na mesa da sala de jantar, ou num lugar de destaque, assim central, que toda a gente se recorde, lá em casa, em que ao longo da primeira semana acende-se uma vela, na primeira vela, e depois na segunda semana acende-se as 2 velas, ou seja, acende-se a da primeira semana e também a da segunda, e assim por aí adiante, para vermos também este tempo a passar e a ficar cada vez mais cheio de luz para receber Nosso Senhor. Uma das coisas que nós fazíamos no seminário era, além da coroa do Advento propriamente dito, marcava os 4 domingos do Advento, mas às vezes nós pensamos, chega ao 4º domingo, então ainda temos mais uma semana para nos preparar. E à última, tipo à portuguesa, nós chegamos ali ao 4º domingo, então começamos a fazer o sprint final, mas às vezes o sprint final é meio-dia só, ou um dia. Por isso, uma das coisas que marca qualquer que seja a semana é a chamada novena. Por isso, fazer mais junto ao presépio um conjunto de 9 velas mais pequeninas, em que aí sim se vai acendendo por esse caminho diário, por isso pode ser mais visível essa proximidade do dia de Natal, porque são dias seguidos e são 9 dias antes, não é? De 16 até ao 24, até chegarmos ao Natal. Por isso mesmo em casa ter qualquer coisa que pode nos ajudar a rezar também em família, não é? Para prepararmos este Natal em conjunto, numa caminhada mais próxima. Claramente. E como temos que acender sempre, eu acho, não sei como é que é lá em casa, mas às vezes os pais dizem que têm mais dificuldade em rezar com os filhos, porque é um bocadinho mais, ou é mais intimidante, ou cada um tem os seus horários para ir para a cama, ou para ir para não sei para onde. Há muitas razões que a gente descobre, que a gente encontra para não rezar tão bem, ou não rezar tão bem em família, por isso o acender a vela, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória, acender uma vela, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória, e depois cada um dizer uma coisa boa que quer oferecer a Jesus, ou que ofereceu a Jesus nesse dia, cada família pode encontrar com certeza a inspiração ou mote, consoante também as idades e consoante também os ritmos, mas aproveite para este tempo do Advento rezar um bocadinho mais, um bocadinho melhor em casa e em família, porque foi também a família que Nosso Senhor escolheu para habitar no meio de nós, por isso continua também, de certeza, a escolher da mesma maneira para continuar a habitar no meio de nós. Bem. Depois, outra coisa que se pode fazer, como é óbvio, é arranjar um bocadinho mais a sala ou a casa, com o presépio, não é? Mesmo que podem fazer logo o presépio, até algumas famílias que deixam o presépio todo o ano montado, e acho muitíssimo bem, para nunca nos esquecermos que Deus está no meio de nós e Deus fez-se presente pequenino como nós. Mas neste tempo do Natal dar um cuidado particular, nomeadamente até com este uso, não é? Com esta interação possível com os mais pequeninos, ajudem-nos também a fazer presentes, não é? A fazer qualquer coisa para oferecer ao menino Jesus, mas sempre junto do presépio, sempre com a coroa do Advento, para focar do que é mais importante. Exatamente. Não dispersarmos em presentes, em outras coisas. Sim. Se calhar até tem um significado bom e cristão, mas que nós já não associamos. Não é? E, quer dizer, e o presépio e a coroa do Advento são claros, não é? Apontam para aquilo que estamos a celebrar. Exatamente. Assim, de uma forma clara. Sim. E pronto, depois de uma maneira mais individual ou mais espiritual, mais interior, se quisermos, não deixar de nos confessar. Não é? É mais comum, é mais habitual nós confessarmos para a altura da Quaresma,
Aliás, o tom quaresmal também fala muito, aponta muito para a vida do pecado sem a graça de Deus, e ver como foi o peso das nossas culpas que Cristo levou aos ombros, essas coisas todas. Por isso é muito comum, até mesmo pela tradição da Igreja, o tempo da Quaresma é o tempo da confissão por excelência, e nós notamos que no tempo da Quaresma há mais pessoas a virem-se confessar do que no tempo do Advento, propriamente dito. Se calhar no tempo do Advento há mais trabalhos, há mais distrações com presentes, preparações de coisas. Almoços, jantares de Natal. Almoços, jantares de Natal. Se calhar também está mais frio, o dia fica mais pequeno. Ou seja, há muitas razões que se calhar fazem com que a gente não se aproxime tão facilmente da confissão, mas o tempo do Advento deve ser um tempo também marcado com este exame de consciência e com esta preparação interior de darmos espaço para que Nosso Senhor venha e por isso libertarmos desse peso das nossas culpas, das nossas faltas, até porque o tempo do Natal também é a ocasião para nós estarmos ou não estarmos em família, e por isso, se não formos com a graça de Deus, não é? Se não estivermos habitados por Ele, se calhar podemos desaproveitar estas ocasiões para sublinhar desavenças, para replicar incómodos, coisas que possam ter acontecido ou deixado de acontecer ao longo do ano. Por isso a confissão pode nos libertar desse peso da culpa, para sermos mais livres e sinceros na forma como celebramos o Natal como festa de comunhão e de união. E por isso é que vamos ter cá também na Vigararia inteira, mas cá em Cascais também num dia concreto, que acho que é a última terça-feira antes do Natal. Vamos ter cá uma jornada penitencial, portanto com confissões desde as 9 da manhã até às 11 da noite, se não me engano. Enquanto houver penitentes e padres, a gente confessa. E claro que depois nos outros dias todos também há sempre essa disponibilidade. Na tenda, muita gente não sabe porque não repara, mas lá no canto, de quem entra na tenda por cima, à esquerda, está lá sempre um confessionário montado, e quando há padre disponível para isso, porque infelizmente nem sempre temos essa capacidade, mas estamos lá também a ouvir confissões, portanto é uma boa forma também de nos aproximarmos de Jesus, fazendo-nos a nós mesmos pequeninos, reconhecendo os pecados e então estarmos mais perto também de Deus assim. Sim, e depois para terminar, aproveitar também este tempo do Advento para rezarmos um bocadinho mais, ou um bocadinho melhor, ficarmos com aquele tom aquela marca do Natal. Não havia lugar para Jesus na hospedaria. E por isso, assim como aconteceu há 2000 anos em Belém, não será estranho continuar a acontecer ainda hoje, não haver lugar para Jesus em nós. Por isso, pela oração, que a gente vá ganhando espaço, vá ganhando tempo, para não ficarmos cheios de outras coisas, mas para termos espaço e disponibilidade para recebermos o próprio Senhor. Por isso o convite é, espiritualmente ou de uma forma pessoal, apostar nessa oração, e nós temos aqui também o retiro do Advento em etapas, que este ano, como é que vai ser, Padre Mendes? Então, vão ser... O primeiro dia não vai ser quarta-feira, porque vai ser o dia da Imaculada Conceição. Vai ser na quinta, se eu não me engano. Portanto, dia 9, e depois as 2 quartas-feiras seguintes, virá cá o Padre Miguel Rodrigues, que é o pároco da paróquia da Parede, e que vai pregar, então, um pequeno retiro em etapas, com alguns pontos de meditação para também nos prepararmos mais e aproximarmos de Jesus. Seguido depois de adoração ao Santíssimo e também com o tempo de confissões durante esse tempo de adoração, para nos ajudar então a preparar mais esse encontro com Jesus. Portanto, é dia 9 e as quartas-feiras seguintes até ao Natal é o nosso retiro de Advento em etapas, que vai começar então já na próxima quinta-feira, dia 9. Sim, pois naqueles 9 dias antes do Natal vamos também repetir, mesmo que seja de uma forma mais digital do que presencial, pelo menos no último dia, mas vamos, por volta das 7 horas da tarde, com uma pequena meditação, ajudar-nos também a irmos preparando mais intensamente esse mistério do Natal do Senhor. Por isso, desde o dia 16 até ao dia 24, às 7 horas da tarde, com vídeo no YouTube, ou para quem estiver presente na igreja, quando nós tivermos a missa também às 7h15, faremos diretamente da igreja paroquial este tempo pequenino de reflexão e de oração da novena de Natal. E pronto, para terminar, gostava de repetir ou gostava de ler
um tweet, uma mensagem muito rápida, muito direta, que o Papa Francisco mandou a todos nesse primeiro domingo do Advento, em que o Papa Francisco diz que no Evangelho de hoje Jesus exorta-nos a estarmos vigilantes, a não permitir que o coração fique preguiçoso. Pois diz mesmo, não podemos ser cristãos adormecidos, sem entusiasmo espiritual, sem ardor na oração, sem paixão pelo Evangelho. E pronto, cá está o Papa Francisco, gosta de nos espevitar, às vezes espevita-nos assim, dizendo o que nós podemos ser por causa dos nossos pecados e das nossas faltas e por causa das nossas fragilidades. Outras vezes exorta-nos também a um caminho de exigência mais motivadora, mas aqui então que esta palavra, que é o eco do Evangelho do primeiro domingo do Advento e também confirmado pelo nosso pastor, que nós possamos marcar este tempo do Advento também a não sermos cristãos adormecidos. Esta rubrica do #vamos, que tempos a tempos vamos então buscar assim uma citação de alguém, e aqui propomos hoje do Santo Padre para este início do tempo do Advento. Então, se calhar vamos a isso, Padre Nuno, que já vai longo este podcast. Sim, vamos acabar antes que chegue o Natal, não é? Foram aqui mais de 40 minutos a recordarmos também as 4 semanas do tempo do Advento, e só repetir assim aquele pequeno pormenor, que no tempo do Advento não cantamos o Glória nas missas de domingo, tirando as missas da solenidade, nomeadamente da solenidade da Imaculada Conceição, no dia 8 de dezembro. Por isso vamos resguardando, não no tom penitencial da Quaresma, mas resguardando-nos para cantarmos pela primeira vez depois com os anjos na noite de Natal, que anunciam esta grande alegria que Deus fez menino no meio de nós. Por isso agora, durante estas 4 semanas, não vamos rezar nem cantar o Glória, mas depois na noite de Natal vamos cantar com todos os anjos essa alegria da glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por causa da vinda de Nosso Senhor. Portanto, quando forem à missa agora já vão perceber porque é que não vamos dizer Glória quando for domingo. E bem, e se calhar chegamos ao fim deste podcast de hoje sobre o Advento. Havia muito mais coisas a falar, claro. Fica para a próxima. É todo um mundo, pequenas tradições que se fazem, todo o ambiente que se cria, as músicas de Advento. É tanta coisa, mas hoje ficou assim só uma pequena partilha de como é que então podemos aproveitar este tempo da melhor maneira e percebê-lo um bocadinho mais para vivê-lo com Jesus, que é sempre este nosso foco da nossa vida cristã. E só lembrar então que podem seguir o nosso podcast, podem aproveitar também o e-mail que está na descrição para mandarem perguntas, sugestões, o que quiserem, para que isto de facto seja um podcast de todos e vamos assim a caminho até onde for, não é? Até onde Nosso Senhor quiser que isto vá. E bora lá. Vamos lá então a isso, vamos embora e um bom Advento então a todos. É para a semana, se vocês quiserem. Vamos